Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast da Alquimia da Mente eu quero falar com você nesse episódio sobre o que é alquimia, né? Muitas vezes, na verdade, você já deve ter ouvido falar, mas talvez não tenha o entendimento correto, né? Ou mesmo a definição correta, os conceitos corretos que foram cada vez mais implantados, né? A gente pode até dizer no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e às vezes a gente acha que é, mas não é, tá bom? Então eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é alquimia, né? E você já deve ter notado que muitas das vezes que você fala sobre isso, talvez você tenha um entendimento, né? Inclusive, eu vou passar alguns tipos de exemplos que provavelmente fazem parte do seu mundo, fazem parte da sua cultura, fazem parte do seu do seu linguajar, inclusive, né? Se a gente pensar, os conceitos alquímicos, eles fazem parte, né, da humanidade há muitos séculos. Inclusive, eles são distribuídos, eles são mostrados em vários filmes, livros muito famosos, né? Um dos livros que mais as pessoas conhecem, e é muito atual, inclusive, é o filme ou o livro do Harry Potter, né? E o Harry Potter, como é muito conhecido no mundo, né, é bem difícil alguma pessoa não conhecer, né? Então, se você lembra das histórias do Harry Potter, principalmente o primeiro livro ou o primeiro filme, mesmo que você não tenha lido ou assistido o filme, o primeiro livro se trata do Harry Potter e a Pedra Filosofal. E quando a gente fala dessa Pedra Filosofal, inclusive nesse episódio aparece o Nicolas Flamel, que foi um grande alquimista, como eu, a gente percebe que várias vezes se dá a noção, se faz a menção da alquimia, né? E dessa pedra filosofal, que seria o que nós, como alquimistas, né, sempre falamos, que é a forma que você vai se desenvolver plena, né? Inclusive a gente confunde muito transformar chumbo em ouro, né? Esse é o princípio básico da alquimia. Então sempre essa busca pela riqueza, sempre essa busca pela transformação, mas a alquimia vai muito mais profundamente. Não é só essa pedra filosofal que é física, mas é como nós fizéssemos, né, vamos pensar assim, um escultor dessa rocha que é a nossa existência. E essa existência, na verdade, ela precisa ser podada, precisa ser lapidada, precisa ser como se fosse um grande escultor, né? Você pega um martelo e você faz, né, com a pinça, né, mais ou menos assim, algum instrumento, você vai lapidando até da forma que você deseja, até você evoluir do jeito que você precisa evoluir. Isso é interessante, né? Se a gente pensa que muitas das vezes a gente já está fazendo alquimia, né? E quando a gente fala até alquimia da mente aqui dentro da academia, a gente fala muito sobre isso, né? Essa mistura que você tem em relação à sua própria evolução, né, mental, espiritual, e isso desenvolve você para um novo nível, né? A gente pode até falar de um conceito de alta performance, correto? Então, assim, é muito interessante a gente falar sobre isso e, inclusive, eu falar sobre alquimia para você, porque nesse exato momento, muitas das coisas que você tem executado já são alquimia. Se você pensa em relação à escolha das comidas que você faz todos os dias, às vezes o tempero que você coloca na comida, os condimentos que você coloca na comida, você vai almoçar, então você escolhe aquilo que você quer. Então você faz um jogo, né, umas opções que estão na sua frente, e isso é alquimia, né? Da mesma perspectiva, a gente pensa em termos de emoções, né? Então você tem emoções em relação a determinada situação, talvez na parte financeira, agora atualmente, né, nesse exato momento, relacionamentos, na profissão, quando você chega em casa, né, às vezes com a sua família, né, às vezes se você é casada, namorado, namorada, enfim, tudo tem a ver com isso, né? Então a gente pensa, voltando um pouquinho para o passado, né, eu fiz uma forma, né, para explicar de uma forma mais moderna. Agora a gente indo mais para o passado, indo lá para 100 mil anos antes de Cristo, mais ou menos ali que a gente fala Atlântida, a gente fala de Lemúria, fala de Suméria. A gente tem os primeiros princípios alquímicos sendo desvendados, sendo passados de geração em geração. Livros, a gente tem o boca a boca também, ensinamentos muito primorosos que foram perdidos, né? Inclusive, quando a gente fala muito sobre isso, a gente remete muito ao conceito antigo que era muito elaborado e difundido depois de Atlântida, no que nós conhecemos hoje como Egito, que hoje, na verdade, a gente já sabe que não se chamava Egito, mas se chama Kemet, né? O Egito, na verdade, o jeito nessa palavra foi criada pelos gregos, a Egyptum
que seria para representar além do mar Egeu. E o mar Egeu ele banha a Grécia, tá bom? Então quando a gente pensa nessa perspectiva, que é super interessante, temos vários sacerdotes, vários alquimistas, e lembrando, né, a gente tem uma figura muito interessante aí da alquimia que a gente fala até hoje, que é o Hermes Trismegistus, né, que na Grécia vai ser conhecido como Deus Hermes. Além disso, a gente tem o conhecimento antigo de que a Atlântida, Hermes foi Thoth, né? Inclusive, na mitologia egípcia, Thoth é o deus da sabedoria, né? Então, ele que na verdade faz o julgamento, inclusive ajuda as pessoas a entenderem melhor o julgamento. Enfim, a gente pode se aprofundar muito mais, mas nesse podcast eu quero falar sobre alquimia, uma parte bem generalista que precisa ter. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente remete o quê? Há muita coisa que a gente está vivendo atualmente, e a gente vê, por exemplo, na figura do Hermes, né, para você ter a consolidação do que nós conhecemos das primeiras leis alquímicas. Inclusive, aconselho você, né, a procurar um livro que chama Caibalion, o Caibalion, que basicamente narram, né, as 7 leis herméticas. Por que hermética? Porque tem Hermes, né? Então, 7 leis herméticas que a gente fala, inclusive até hoje a gente chama, né, pelo nome de leis herméticas, hermetismo também é muito conhecido, para ajudar as pessoas a se conhecerem. Inclusive, essas leis, né, a gente vai gravar nos próximos podcasts, nos áudios, mas vai ser muito difundido dentro da academia. Inclusive, a gente fala muito sobre hermetismo, né, então se você quiser se aprofundar, inclusive, eu te aconselho, né, entrar no site www.diegomangabeira.com.br, e dentro da academia a gente vai explicar com muito mais calma, muito mais detalhe. E por que isso é importante para você saber? Porque as leis herméticas, na verdade, elas são leis atemporais, né? Como qualquer mestre espiritual mental, todos os mestres eles falavam de uma forma que não tem tempo, a palavra ela não se envelhece. E é interessante, por exemplo, a gente pega um escrito, né, um livro que fala sobre Jesus Cristo, que se a gente pega um livro sobre Buda, a gente pega um livro sobre Krishna, a gente pega um livro sobre Zoroastro, né, sobre Moisés, sobre Maomé, né, a gente percebe que as lições elas são atemporais, elas podem ser utilizadas a qualquer momento, independente da era, né? Então é interessante isso, porque os conceitos herméticos eles são também da mesma maneira, né? Então, conceitos que, por exemplo, né, então tudo está em movimento, tudo não para, né? O universo não para, tudo está em movimento. E aí você tem, por exemplo, o Isaac Newton, né, de uma maneira mais moderna ali no século 17, 18, a gente tem os conceitos mais elaborados, que faz, né, que cria o que nós chamamos de leis da física, né? Você percebe que as lições vão sendo passadas de geração em geração. Hoje, cada vez mais, a gente fala sobre isso porque é necessário, inclusive, para que você tenha o domínio sobre você. A gente fala isso na academia de uma forma muito simples, porque quando você domina a si mesma, quando você domina a si mesmo, você cria uma baita oportunidade de você, na verdade, vivenciar quem é você. E isso, na verdade, não tem preço, porque hoje muitas pessoas vêm sofrendo de vários tipos de problemas, né, pessoais, espirituais, emocionais, e, na verdade, tem recorrido a vários tipos de tratamento, inclusive a tipos de medicações, inclusive medicamentos, ou mesmo ao que é místico, né? E essa parte exterior, né, sempre essa exteriorização daquilo que eu preciso fazer, impede você de encontrar a si mesma, a si mesmo. Você pode até melhorar por uns dias, né, por uns minutos, fazendo alguma determinada oração, fazendo um determinado tipo de técnica, né, alguma coisa assim. Mas depois de um tempo, na verdade, você remete e volta a ser quem você era, entre aspas. E aí que está o segredo alquímico. Quando você domina essa pedra filosofal que existe dentro de você, ela não tem como regredir, né? Não tem como, por exemplo, um grande mestre da vida, né, você, por exemplo, você aprender e, na verdade, regredir. E aqui que está o segredo, né? Nos próximos podcasts a gente vai falar muito sobre isso. Inclusive, eu convido você a entrar no nosso site, se inscrever na nossa lista, acompanhar os nossos sites. Inclusive, convido para você estar presente e entrar dentro da nossa Academia da Alquimia da Mente. Aqui fica o meu convite muito especial para você. Desejo para você um excelente, um ótimo, um grandioso dia. Muita luz e prosperidade. Um forte abraço. E nos vemos em mais podcasts.